Bom dia, minha diretoria! Tudo tranquilo? Likezinho, se inscreve, membro do canal, né? Aquela porra toda. O Cruzeiro anunciou o Filipão. Evidentemente, essa é a grande notícia da semana, né? Pô, a volta do Filipão, futebol, etc, etc. Eu falo muito etc, né? Tá reparando outro dia assistindo meus vídeos. E, cara, nesse caso, eu acho absolutamente impressionante essa notícia, porque a gente tá falando de uma pessoa que talvez, pelo hábito do dia a dia, a gente se esqueça de tentar entender do que a gente está falando, de necessariamente quem é no meio do futebol. A gente está falando de um homem de 71 anos, se eu não me engano, né? 70 e poucos anos. Absolutamente milionário, porque ganhou durante muitos anos o maior salário de treinador do mundo. O cara que deu Libertadores pro Palmeiras e pro Grêmio. O cara que deu um título mundial para a seleção brasileira. Ah, tava no 7-1? Tava. Todo mundo tem derrota na vida. O cara que dirigiu a seleção brasileira, o cara que ganhou título em tudo quanto é lugar, o cara que levou Portugal para uma final de Eurocopa. Portugal não ia nem para a Copa do Mundo, gente. O cara que resgatou a seleção de Portugal. Cara, seguramente um dos maiores treinadores da história. Assim, quando eu digo um dos maiores, eu tô falando de um dos top 5, tá? Um dos maiores treinadores. Goste você do estilo ou não. O que esse cara fez no futebol é muito grandioso. E aí esse cara tá em casa, sei lá, eu com 100, 200 milhões de reais na conta, com 70 anos de idade, e o Cruzeiro chega e fala assim, ó, o Cruzeiro tenta contratar 10 técnicos, e todo mundo fala, nem fodendo, tá maluco, isso aí, porra, do jeito que tá isso aí, não vou. Sem dinheiro, elenco ruim, perdendo, ameaçado de Série C, maior crise da história do clube e tal. E esse maluco, de repente, vai lá, raspa o bigode e fala, tô indo. O mínimo que a gente tem que fazer numa ocasião dessa é respeitar o senhor Filipão. Porque ele não está indo por dinheiro, nem está indo por uma grande conquista, porque ali não vai haver uma grande conquista, né? Não tem a menor chance do Cruzeiro ter uma grande conquista nesse ano. O que você fala de um cara desse, cara? O que você lê quando um cara desse toma uma atitude dessa? Primeiro que ele é macho pra caralho, né? Esse é o primeiro dos pontos. O Felipão é macho pra caralho, porque, porra, o que esse cara tem a ganhar ali? Isso, a perder, né? Uma série de coisas. Cara, ele é o Filipão, entendeu? Eu tenho 40 anos, eu não realizei metade das coisas que eu tenho desejo na minha vida ainda. E se eu tivesse o dinheiro que esse cara tem, a última coisa que eu ia fazer era assumir um Cruzeiro, assumir um problema. Eu ia, puta que eu pariu, eu ia estar viajando o mundo e não tá nem me importando com o que estava acontecendo no resto. E o cara vai lá e aceita o desafio do Cruzeiro, cara. O cara topa a porra da parada. Esse homem ama futebol, esse cara é maluco pro futebol. Ele não consegue ficar sem futebol. Eu tenho um respeito pelo Filipão, uma admiração por esse cara, assim, olha, e no momento como esse só aumenta isso, né? Porque nesse cenário a gente tem duas coisas para prestar atenção. Primeiro, é isso que eu tô dizendo em relação ao Felipão, é você olhar e falar, cara, que do caralho, né? Que cara que ama o que faz, né, cara? Não tá fazendo por dinheiro, não precisa, ele tá fazendo por outro motivo. Que a gente imagina ser o desafio, ser talvez alguma gratidão a alguém do Cruzeiro ou ao Cruzeiro, enfim, é muito legal isso. E o lado de ver como o Cruzeiro conseguiu chegar e o quanto o futebol brasileiro é vulnerável aos seus dirigentes, né? O Cruzeiro, que era um clube que, seguramente, conversando com jogadores durante a minha carreira toda, eu sempre ouvi dos treinadores de futebol que o sonho deles era trabalhar no São Paulo ou no Cruzeiro. Por quê? Porque, historicamente, né, nas últimas décadas, o São Paulo e o Cruzeiro sempre foram os dois clubes de maior paz, né, e de títulos regulares, ou seja, trabalhar no Cruzeiro ou no São Paulo você vai ter estrutura, salário em dia e vai ganhar título, porque são times que estão sempre disputando títulos, nunca caem, nunca estão em crise e tal, né? Isso no passado. Esses treinadores sempre quiseram, o Cruzeiro e o São Paulo sempre foi assim, sempre foram opções muito cobiçadas para um treinador de futebol. De repente você vê um Cruzeiro ser bicampeão do Brasil, passa alguns anos ele é bicampeão do Brasil pela Copa do Brasil, e monta um timaço e começa o ano na Libertadores e todo mundo, pô, o Cruzeiro é um dos favoritos da Libertadores, e quando termina o ano, o Cruzeiro tá na Série B arrebentado, cheio de denúncia, cheio de merda, sem dinheiro nenhum, quebrado, problema na FIFA, perdendo ponto, vai pra Série B, se enrola mais ainda, troca a diretoria. Destruíram o Cruzeiro. Claro que tem total recuperação porque é o Cruzeiro. Se fosse um time médio, um time menor, eles tinham destruído o clube para sempre. Mas como é o Cruzeiro vai se reerguer e vai voltar a ser um clube gigante. Se não fosse um clube do tamanho do Cruzeiro, esses caras tinham conseguido fazer isso. E eles chegam num momento, cara, onde o Cruzeiro começa a oferecer cargo para treinador, e treinador mediano, treinador fraco, cara, recusa o Cruzeiro, cara. Que é isso, brother? O que esses caras fizeram, cara? Você imagina o que esses caras não sabem de bastidor para rejeitar o Cruzeiro, um treinador que, porra, eventualmente não tem a menor oportunidade hoje de aparecer tanto quanto num clube quanto do tamanho do Cruzeiro. O técnico que fizer o Cruzeiro subir, né, vai ganhar uma notoriedade nacional muito interessante. Só que eles não acreditam que o Cruzeiro pode subir porque eles não aceitam o cargo.
Olha o que esses dirigentes fizeram com o Cruzeiro, cara. Que coisa maluca, brother. Aí você fica olhando e fala, quem é que vai ser preso? Quem é que vai ser... Ninguém, não vai acontecer porra nenhuma. Porque clube de futebol é essa zona do caralho. Por isso que eu sou a favor que os clubes sejam vendidos, tenham um dono. Pelo menos a gente imagina que o dono não vai deixar ninguém brincar com o dinheiro dele. Porque clube nada mais é quase do que uma gestão de estatal, né? Todo mundo pega o dinheiro que é de alguém e faz o jeito lá para todo mundo ganhar. Mas enfim, é isso. Eu acho que... Rica, você contrataria o Filipão? Eu acho que é um nome que, porra, não estaria nos meus top 5. Primeiro, pela dificuldade de imaginar que ele aceitaria. Segundo, porque no futebol atual, futebol moderno, o Filipão não é um cara que pratica o futebol atual, não se adapta exatamente a isso. Mas, no caso do Cruzeiro, talvez a gente não esteja falando de um plano de jogo. Talvez no caso do Cruzeiro a gente esteja falando de um choque, de ordem, de alguém que gere respeito, de alguém que dê credibilidade, de alguém que diga para os meninos, faça o que eu estou dizendo que vai dar certo. E esses caras olham e falam, ok, vamos fazer porque esse é o cara. Talvez nesse sentido eu faria a contratação do Filipão. De qualquer maneira, se eu fizesse ou não, eu trabalhando com futebol, eu tenho muito prazer em ver o desafio que o Filipão aceitou e a loucura que é isso, que a gente vê o Cruzeiro numa Série B brigando para não cair para a Série C, com o Filipão de técnico. Irmão, é uma loucura o que a gente tá vendo. E a loucura é divertido de ver. O futebol é entretenimento. Então, se eu tava assim, com muita gente tava assim olhando pro Cruzeiro na Série B, acompanhando um joguinho ou outro, assim, meio que deixa pra lá, porque o jogo é ruim, né? Pô, agora eu vou começar a acompanhar, porque, pô, ficou interessante, ficou curioso. Quero ver como é que termina essa história. Boa sorte pro Cruzeiro e pro Filipão. Torço muito pros dois.